tema da mensagem de hoje é a fortaleza da fé. Nós vamos começar lendo 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia, ou da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a gente está em guerra. Quantos sabem que nós estamos em guerra? Agora, Paulo diz que a nossa luta não é no mundo físico, é na esfera espiritual. E portanto ele diz, a nossa guerra é espiritual e as nossas armas também são espirituais. E aí então ele diz sobre a natureza da guerra. Ele diz assim, que as armas que Deus nos deu são armas para destruir fortalezas, para anular sofismas. O que é um sofisma? É uma mentira que parece verdade. É um raciocínio lógico que se vale de premissas falsas e, portanto, conclui de maneira falsa ainda que pareça verdade. Então, contra o que nós lutamos? Contra fortalezas. Contra fortalezas do inferno que atuam na mente humana, cuja fundação destas fortalezas é a mentira. Em outras palavras, irmãos, todos nós aqui vivemos num mundo baseado, fundamentado nas mentiras do diabo. E essas mentiras nada mais são do que instrumentos de Satanás para te aprisionar, para fazer de você um filho de Deus, salvo, lavado pelo sangue de Jesus, para ser livre. E através dessas cadeias, muitos vivem presos. Não conseguem experimentar a exuberância do Evangelho de Cristo. A Bíblia nos fala dessas fortalezas. A Bíblia nos fala de um império das trevas, que domina, que subjuga, que destrói, que abate, que encarcera. Mas hoje eu quero falar para vocês que nós não precisamos viver presos nessas fortalezas. Nós podemos construir na nossa vida um outro tipo de fortaleza. A fortaleza da fé. O apóstolo Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, irmãos? Se o império das trevas é construído em cima da mentira, o reino do Filho do seu amor é construído sobre a verdade. Portanto, a fortaleza da fé não pode ser construída em cima de pensamento positivo. Tem muita gente que confunde fé com pensamento positivo. Essa baboseira aí de autoajuda, do indivíduo acreditar que só porque ele acha e declara que vai acontecer, vai acontecer. Não, não vai acontecer. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Nem tudo que você deseja vai acontecer, nem tudo que você declara vai acontecer. A nossa fé não pode ser construída numa sugestão, numa autossugestão. Não, eu creio. Agora vou pensar, vou subir num prédio, vou voar, tudo posso. Pá! Você não pode voar, ainda que tenham te dito que você pode voar. Você não pode voar, a menos que você use de uma asa delta, ou de um avião, ou de qualquer outro instrumento que pode voar. Mas você não pode voar. Portanto,
A fortaleza da fé não pode ser construída sobre autossugestão, sobre pensamento positivo. Ela precisa ser construída sobre a verdade. E a verdade é a coisa mais poderosa que existe. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. A verdade instrui. A verdade nos leva a viver uma vida de fé. A primeira reflexão, portanto, para falar sobre o poder da fé, é sobre o poder da verdade. 2 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo, diga em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo está dizendo aqui que a verdade, que é Cristo, nos conduz em triunfo sempre, em todo o tempo. Você pode estar vivendo um momento difícil, crise pessoal, às vezes familiar, às vezes profissional, mas se você está fundamentado na verdade, a Bíblia diz que sempre você será conduzido em triunfo. E a palavra usada aqui por Paulo não fala de uma vitóriazinha qualquer, fala daquela vitória que é pública, que é explicitada, diz respeito ao vencedor, ao conquistador que anda pela cidade e é visto como aquele que venceu. Amém, irmãos? O que Deus está dizendo é que quando construímos a nossa vida sobre a verdade, ainda que vivamos lutas, vamos triunfar. O propósito de Deus para você é triunfar. Diga: em todo tempo, em todo lugar. Diga: e quando eu triunfo, Ele me usa para exalar o perfume de Jesus neste mundo pútrido, fétido da mentira do diabo. Amém ou não? Quando a nossa vida está construída sobre a verdade, o triunfo de Deus em nós fará com que as pessoas nos notem, nos percebam de uma maneira agradável. Querido, a verdade triunfa. A verdade triunfa acima dos indivíduos, das suas inabilidades, porque o texto diz que Deus nos conduz em triunfo. Ou seja, nós, indivíduos falhos, pecadores, limitados, quando nós estamos sobre a verdade, a Bíblia diz que nós somos construídos somos triunfantes onde quer que a gente esteja. Amém? Construa a tua fortaleza de fé sobre a verdade que é Cristo. A verdade está acima das nações, acima das pessoas, acima dos sistemas. A verdade prevalecerá. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Atos capítulo 10, versos 34 e 35, o apóstolo Pedro diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta palavra no original, não faz acepção, ela também pode ser traduzida por Deus não respeita. O respeito aqui não é que Deus está desrespeitando, não. Deus não respeita o indivíduo pelo indivíduo. Não importa o pedigree, a origem. Não importa se você é pobre ou rico, se você vem oriundo da África, ou do Japão, ou da América, ou da América Latina. Não importa de onde você venha como indivíduo. O que Deus respeita é que você tema a Ele. E isso lhe torna uma pessoa aceitável. Portanto, a verdade, ela produz algo muito específico na tua vida.
que a aceitação, o poder, a anuência, o respeito de Deus andou sobre a verdade, o Senhor fala: a esse eu respeito. Não importa de que nação você venha, de que classe social você venha, a verdade de Deus é a mesma para o mundo inteiro. A mesma verdade que salva, que santifica, traz cura, traz prosperidade, traz vitória. A verdade de Deus, querido, ela é poderosa contra o mundo espiritual. A palavra de Deus diz em Apocalipse 5:12, proclamando em grande júbilo, com grande voz: digno é o Cordeiro, a verdade, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Tudo isto que é de Jesus. Quando você constrói a sua vida sobre a rocha, sobre a verdade, que é Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, todas essas coisas estão disponíveis a você. Por isso, não podemos vencer as fortalezas desse mundo, os raciocínios, os sofismas, as mentiras de Satanás, se não estivermos fundamentados na verdade absoluta, imutável, que é Cristo Jesus. Segunda reflexão que eu quero falar a vocês é sobre o poder que há na fé nesta verdade. Crer em qualquer coisa não te leva a lugar algum, mas crer na verdade da palavra de Deus abre uma avenida extraordinária para o poder de Deus na sua vida. Romanos 1:16 e 17, a Bíblia diz assim: aqui estamos falando de um grande intelectual, de um homem fora da sua curva. Paulo era brilhante. Paulo sabia o Velho Testamento de cor. Ninguém podia vencê-lo num debate. Foi criado aos pés do maior teólogo do seu tempo, Gamaliel. Um homem que, do ponto de vista do seu status, era cidadão romano. A ponto de, quando ele falou e usou a sua cidadania, perguntaram: como é que você recebeu isso? Meu pai gastou fortunas para conseguir essa cidadania. Ele disse: eu sou cidadão romano de nascença, pedigree, autoridade, nasceu como um homem numa família importante. E um dia ele decide que tudo aquilo que ele tinha, seus pedigrees, seu currículo, quando ele fala do seu currículo, ele diz: eu sou fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, e tudo isso eu considerei como esterco diante do conhecimento de Jesus Cristo. Ele abriu mão de todas as verdades que balizavam a sua vida para viver sobre a verdade do Evangelho de Cristo. E ele escreve aos Romanos e diz no capítulo 1, versos 16 e 17: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação. E a palavra salvação aqui, soterion, não é simplesmente a salvação do inferno. Salvação também é vida plena, também é cura física. Vida plena, salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Paulo descobriu o poder da fé na verdade do Evangelho. Deus está precisando revelar para alguns de nós, ou para todos nós, o poder que existe na fé no Evangelho, para que nós não tenhamos vergonha, para que nós não tenhamos medos e temores, porque o poder de Deus é liberado pela fé no Evangelho.
Querido, a verdade do Evangelho é muito poderosa. Diga assim: nada desce do céu, nada desce dos céus, a não ser pela fé. Você não é salvo se não for pela fé. Você não é curado se não for pela fé. Você não experimenta um milagre se não for pela fé. Deus não vai salvar o indivíduo porque ele é bom, porque ninguém é bom o suficiente. Deus não vai operar um milagre na vida do indivíduo porque ele merece, porque ninguém merece o milagre de Deus. Deus opera o milagre, abre a porta, escancara as janelas dos céus, escreve o nome no livro da vida, se e somente se você crer na sua palavra, no seu decreto que desce dos céus. Amém ou não? Isaías 5,13. Deus fala assim: portanto o meu povo será levado para o cativeiro, ou cativo, por falta de entendimento, de compreensão da verdade. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Eu fico impressionado com esse texto, porque Deus está falando: é o meu povo, você é povo de Deus. Mas mesmo o povo de Deus pode ser levado para o cativeiro. Mesmo o povo de Deus ter os seus nobres famintos, com sede, simplesmente por um fator: não entendem quem é Deus. Falta de entendimento do mundo espiritual provoca prisão, fome e sede. Tem muita gente roubada, muita gente cativa por falta de conhecimento. Sem conhecimento da verdade, não podemos crer. E não crendo, não podemos liberar o poder de Deus para viver uma vida de triunfo. Mas o que é fé? Quando a gente fala de fé, as pessoas, principalmente os cristãos, já está na ponta da língua. Fé é o que mesmo? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Isso é verdade, mas olha para a pessoa e diz: traduz. Porque na prática isso é uma decoreba. A gente fala dos católicos que rezam, e muitas vezes uma oração que não entende. Os crentes também têm as suas rezas, meus irmãos. Não adianta você papagaiar, você tem que entender, você tem que aprofundar, tem que discernir, tem que experimentar. Eu vou dizer para você o que é fé. Fé é o maior poder do universo, é a maior força do universo. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis ao que crê. Na verdade, a fé é extraordinária porque ela atribui a um ser humano um atributo divino. Ela transfere para um ser humano limitado um atributo divino que é ilimitado. Jesus, lá em Lucas 18, 27, disse uma coisa muito interessante. Ele diz assim: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Diga: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A esfera da possibilidade é do homem, da impossibilidade é de Deus. Ou seja, a gente vive no dia a dia fazendo o que dá. Quantos aqui estão se virando? Se vira nos 30. As pessoas se viram para sobreviver, fazem o que podem. Mas quantos aqui já chegaram diante de uma situação em que você não pode? Ou seja, a esfera das possibilidades é a esfera de Deus, dos homens. Mas Deus
Está na esfera das impossibilidades. E na esfera das impossibilidades, Deus faz o impossível ser possível. E quando a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, isto quer dizer que Deus tirou o homem que vive na esfera das possibilidades e o introduziu à esfera divina das impossibilidades, para que as impossibilidades se tornem possibilidades. Amém? Você pode dizer: eu creio, eu creio. Certa vez trouxeram um endemoniado, um jovem, para Jesus expulsar. E o pai dele falou: olha, meu filho está endemoniado. Trouxe para os seus discípulos, e os seus discípulos não puderam fazer nada. Eles fizeram o que eles puderam, e não foi o suficiente. Jesus olhou para eles e os repreendeu, falou: incrédulo, geração incrédula. Vocês ainda não perceberam que vocês têm algo para deslimitar vocês? E aí o pai chega para ele e fala: o senhor pode fazer alguma coisa, Jesus? Em Marcos 9:23, o texto diz: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Portanto, a fé confere aos humanos uma habilidade divina. E a prova de que eu estou falando isso é verdade, lá em João capítulo 14, versículo 12, Jesus disse: em verdade, em verdade. Quando ele repete isso é um estilo de linguagem do hebreu, que quando ele ressalta, repetindo aquilo, ele está dizendo: isso é para valer. Foi Jesus que falou. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. É para valer. Portanto, a fé é poderosa, porque ela não lida com as possibilidades. Ela não lida com a física, nem com a química, nem com o espaço, nem com o tempo. A fé é atemporal, a fé é sobrenatural. A fé é entrar na esfera de Deus e chamar à existência as coisas que não são como se fossem. A Bíblia diz que Abraão, contra a esperança, creu em esperança. Vocês estão entendendo? Chamou existência as coisas que não são como se fossem. A fé é isso. Deus está dizendo para a sua igreja: é tempo de construir a sua vida dentro de uma fortaleza de fé, onde você vai estar blindado contra todas as sofismas e as ideologias malignas de mentira. Mas se a fé é tão poderosa, porque há tantos crentes sem poder? Querido, a fé não é um mero princípio ideológico, religioso. A fé é o acesso ao poder de Deus. Romanos 1, 16 e 17, ele diz: não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. É o poder de Deus. Diga: a fé é o poder de Deus. Diga: a fé é o poder de Deus que me leva à vitória. Toda vez que a fé opera, saiba disso, meu irmão, flui poder diretamente de Cristo. Você ligou o interruptor da fé, aquela mulher que tinha fluxo de sangue, ela tinha essa fé. Eu estou falando de fé, não estou falando de esperança, não estou falando de pensamento positivo. Vou crer. Não, quando você crê, não é pesado, é simples. Eu creio. E ela foi entrando por detrás. Ela creu tanto que ela achou que ela podia roubar o poder de Jesus sem que ele percebesse.
Ah, como Deus está querendo ver os crentes assim, viu? Aquela mulher, ela quebrou todos os protocolos, quebrou todos os paradigmas, foi contra a lei, porque a lei não permitia que uma pessoa que estava com fluxo de sangue tocasse ninguém, porque aquela pessoa que fosse tocada ia ficar impura, mas ela não estava nem aí. Ela já era um pária da sociedade, já tinha que viver por 12 anos longe das pessoas, porque nada que ela tenha feito nessa vida foi capaz de curá-la. E ela veio por trás, ela triscou nas vestes de Jesus. Jesus parou e falou assim: alguém me tocou. Os discípulos: Jesus, está todo mundo te amassando, Jesus, como alguém te tocou? Ele falou: não, mas alguém tocou em mim e saiu de mim poder, virtude. Roubaram de mim minha unção. Mas eu quero te dizer que da onde veio essa unção tem mais, é inesgotável. Mas ela falou: eu vou pegar nessa beirada. Essa mulher, ela entendeu o princípio. Deixa eu fazer, eu vou fazer aqui uma comparação para que você entenda do que eu estou falando. Se você prega para uma pessoa a respeito de Jesus: olha, Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Se você confessar que Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos seus pecados, você está salvo. Aí você faz o apelo para a pessoa: você crê nisso? A pessoa fala: eu acho que sim. Você acha que ela já creu? Por que não? Porque para crer ela tem que ter certeza absoluta que os seus pecados foram transferidos para Jesus. Então, quando uma pessoa tem, quantos aqui tem certeza absoluta que os seus pecados foram lá na cruz? Você tem certeza absoluta disso? Quantos morreriam por essa convicção? Você está salvo, meu irmão. Por quê? Porque Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Quantos creem que Jesus morreu pelos nossos pecados? Diga: eu tenho a vida eterna. Mereço? Não. E daí? Essa fé é o primeiro patamar. A fé salvífica muita gente tem. Mas quando a gente ora, bota a mão sobre o enfermo, a gente já começa com aquelas desculpas: se for da tua vontade. Você já viu alguém pedir para Jesus: Jesus, se for da tua vontade, me salva? Não, Senhor, eu estou aqui confessando meu pecado. Eu preciso, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Está salvo, mas chega, experimenta chegar. Se for da tua vontade. Como se for? Ele morreu por você, como que não é a vontade dele? Ele quer te salvar. Ele já morreu pela tua salvação. Então é da vontade dele. Só que a gente chega diante das outras áreas, as outras dimensões de fé, com dúvida. E não acontece. Enquanto você não tiver certeza, você vai tocar em Jesus que nem aquela multidão, e não vai sair nada dele. Mas se você tocar nele com convicção, o milagre vai acontecer. Fé não é uma teoria religiosa. Fé é um mistério do reino. 1 Timóteo 3,9, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito séria: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Por que Paulo manda você conservar alguma coisa? Porque se não conservar, você perde. O que uma pessoa conservada? Os anos não lhe roubaram a juventude no rosto. Minha mulher, fica de pé, querida. Outro dia eu cheguei num lugar, a pessoa falou assim: é sua filha? Eu falei: não, minha esposa. Aí ela falou assim: casou com uma moça jovem, né? Eu falei: tem a minha idade. Ah, então não é ela que está bem não, você que está ruim. Conservada. Quando eu casei com ela, a gente parecia a mesma idade. Hoje eu pareço uns 20 anos mais velho que ela. Por que a Bíblia está dizendo para você conservar o mistério da fé?
Porque a fé, ela pode ser alimentada, pode ser fortalecida, mas pode ser enfraquecida. Se você submete a tua mente, as tuas emoções, a sofismas, a ideologias, a filosofias que vão questionar a sua fé e você não busca a Deus, você que foi um crente cheio de fé, pode se tornar um crente vacilante. Mas o que Paulo está dizendo é que a fé é um mistério. Se você quiser viver pela fé, meu querido, você vai ter que aprender a crer mesmo sem entender. Porque as coisas que Deus faz, nem sempre você vai entender. Às vezes Ele te explica, às vezes Ele fala, é assim e ponto. Se você falar, mas eu quero crer, então eu vou te ajudar. Agora você fala, não, eu só consigo crer se eu entender. Vai ficar sem crer, meu querido. Porque a fé é um mistério e precisa ser conservada nas nossas vidas. A fé é uma força poderosa para enfrentar o reino das trevas. Efésios 6,16 diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Lembram-se que as nossas lutas, a nossa guerra é espiritual, e que o objetivo dele é te encarcerar nos seus sofismas e nas suas mentiras, e que o fundamento deste castelo, dessa fortaleza, é a mentira. Quando vierem os dardos, bota o escudo da fé e fala, aqui não, eu continuo crendo no meu Deus. Meus sentimentos são confusos, mas a minha fé continua firme. Minha razão diz que eu estou louco, mas a minha fé me protege. Paulo está dizendo, não lute contra um ser antiquíssimo, poderoso, sagaz, mestre do disfarce, do engano, da dissimulação na razão. Muitos se perderam. Se defenda com o escudo da fé. Diga, fé não é lógica religiosa, é arma espiritual. Não é filosofia, é a verdade. Filosofia, amigo do saber ou da sabedoria. Bonito, bela palavra. Eu amo ler filosofia. Mas toda vez que eu leio, aqueles indivíduos que vêm para deflagrar, para destruir a minha fé, eu ponho a minha mão na cabeça e digo, Senhor, eu quero saber tudo deles, para destruí-los nos seus próprios argumentos, porque a verdade de Deus vai prevalecer, e Deus precisa de gente assim. Mas crente que vai se meter nisso aí, tem que estar cheio do Espírito. A fé, ela é poderosa no mundo físico também. Tem muita gente que fala, não, deixa as coisas de Deus para o reino espiritual. Essas batalhas aqui são humanas. Isso aqui eu tenho que travar por mim mesmo. Tá bom. Eu prefiro crer em 1 João 5,4, que diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. A nossa fé vence o mundo, vence o cosmos, vence os demônios, vence o sistema, vence as dificuldades do dia a dia. A nossa fé nos leva à vitória. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Agora eu quero entrar numa outra reflexão ainda muito importante. Como a fé opera? Se a fé é tão poderosa, por que nós nos sentimos tão fracos às vezes? Eu quero falar para vocês que a fé opera em 3 níveis diferentes. O primeiro nível é a palavra de Deus, é a base de tudo.
Porque se você se mantiver na palavra, você está resguardado de mentiras e enganos. Tem muita gente que perece por falta de conhecimento da Bíblia. Não acredite em qualquer balela que te falam. Paulo disse: se mesmo eu ou um anjo aparecer e disser o que eu vos ensinei, seja maldito, seja anátema, não cai nessa. A palavra de Deus era a coisa mais importante. Mas a palavra de Deus, ela não vai te dar respostas específicas para os dilemas do dia a dia. Você não vai saber. Tem gente que fica abrindo a Bíblia, né? Abre a Bíblia, eu vou fechar o negócio, é de Deus ou não? Aí abre. Isso é horóscopo. Então vai, compra o jornal e já lê a página do horóscopo. Não, tem gente que fala: estou em depressão, me mato ou não me mato? Me mato ou não me mato? Me mato ou não me mato? Diz que é verdade essa história. O indivíduo falou: vou abrir, se for para me matar, que Deus me fale. Aí o cara abriu, disse: Judas foi e se enforcou. Ele: ai meu Deus, o que? Não é de Deus, eu vou querer uma outra prova. Fechou, falou: Deus, se o senhor quer falar comigo, me mostra. Abriu, falou: vai fazer o mesmo. Não, Deus não quer que você se mate. Então como é que Deus pode falar? Querido, Deus fala conosco. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a fé vem pelo ouvir a palavra que provém da boca de Deus. Existe um rema, existe uma palavra de Deus para o teu coração, que se você buscar, Ele vai falar. Se você olhar para Hebreus capítulo 11, quando fala dos homens de Deus que creram, todos eles ouviram Deus falar com eles. Ai pastor, mas eu nunca vi Deus falar comigo. Porque você nunca buscou. Ah, mas eu tenho que tomar uma decisão e eu não sei o que Deus fala. Se Deus não falar, não tome. Eu tenho falado isso para a Lira, eu tenho refletido muito sobre isso. Falei: eu não quero dar um passo da minha vida se Deus não me disser vá. Abraão, certa vez Deus chega para Abraão e falou: Abraão, sabe Isaac, o filho que você tanto ama? Eu quero ele para mim. Leva para o Monte Moriá e sacrifica. Queridos, naquele tempo, os deuses todos faziam isso, exigiam um sacrifício. Abraão não achou que Deus estava brincando, ele acreditou. E com toda a dor no coração dele, ele foi para levar Isaac, para matar Isaac. Mas por que ele fez isso? E a Bíblia diz que a fé de Abraão lhe foi imputada como justiça. Por que ele fez isso? Porque muitos anos antes, mais de 50 anos antes, quando ele tinha 75 anos, Deus chama Abraão e fala: Abraão, olha para os céus. Está vendo essas estrelas? Assim será a tua descendência. Deus falou com ele. Não foi ninguém que falou, foi Deus que falou com ele. Então ele falou: tudo bem, isso aqui é contraditório, eu não consigo entender. Ele levou, foi com alguns homens. Quando chegou no pé do monte, ele falou: eu vou subir com o menino, com o rapaz. Nós vamos adorar. Adorar significava sacrificar. E nós vamos voltar. Em outras palavras, ele falou: se Deus matar, Ele ressuscita. Porque Ele falou comigo. E o Senhor me mandou te dizer: Ele tem uma voz para a tua vida, para dizer para você: pega este caminho, ou não pega este caminho, pegue o outro caminho. O problema é que nós não cremos que Ele fala e não esperamos para ouvir. Quando alguém ouve Deus falar consigo, não é fácil tirar a fé e convicção. Quando Deus te manda fazer uma coisa, quando vem as dificuldades, quando vem as provações, quando tudo parece que não vai dar certo, você diz: eu não sei como nem quando, Deus falou comigo. Será que Deus ainda fala assim hoje? Quantos aqui creem que Deus fala assim hoje? Quantos creem que Deus fala assim hoje? Sabe, queridos, Malaquias 3:6
Deus fala uma coisa muito importante para você e para mim hoje. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe por que você não vai ser consumido? Porque Deus não muda. Deus tinha uma aliança com Jacó e sua descendência. Deus tem aliança com os descendentes da fé de Abraão. Sabe por que você não vai sucumbir diante da crise? Porque Deus não muda. E você tem que saber disso. Deus falou no passado, Deus fala hoje. Querido, se você não tem respostas para a tua vida, não sabe o caminho a seguir, empaque. Deus, eu não sei o que eu tenho que fazer. Se o Senhor não mandar, eu vou empacar. Deus quer falar com você. Mas para ouvir a voz de Deus, querido, você tem que ter o Espírito Santo. A palavra de Deus diz: o Espírito da verdade, Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. O Espírito da verdade vai dissipar a dúvida, vai dissipar a mentira. Deixa o Espírito Santo fazer a obra, falar com você, meu querido. Mas como é que você vai ouvir o Espírito Santo se você não para orar? Eu estou dizendo para vocês que nós vivemos debaixo de sofisma, debaixo de fortaleza. Camarada fica doente, a primeira coisa que ele faz é vai buscar um médico, sim ou não? Quando ele devia, a primeira coisa é orar a Deus. O Senhor disse que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, cura a minha enfermidade. Mas ele não crê, então ele já vai procurar os médicos. E às vezes os médicos não têm a solução. Aí volta para o começo, né? Já que os médicos não conseguiram, vai o senhor, né? Mas também se não quiser fazer, não precisa. Porque eu não mereço. Não vai acontecer. Olha para o teu irmão e diga: não vai rolar. Vai orar por uma enfermidade? Deus, estou te confessando que eu estou incrédulo, ajuda-me na minha pequena fé. Lá naquele pai do menino endemoniado, quando Jesus falou: tudo pode, tudo é possível que crê. Aí Jesus virou para ele e falou: você crê? Ele falou: eu creio. Mas em seguida fala: me ajuda na minha pequena fé. Admita: Senhor, minha fé está fraca, mas eu estou te pedindo, aumenta a minha fé. Senhor, eu estou olhando para as circunstâncias, me ajuda a ver o que está no mundo espiritual. Como Eliseu e aquele jovem, o menino chega todo apavorado: os exércitos sírios estão aí. Eliseu está tranquilo e fala: você não está vendo que o pau vai comer? Eliseu fala: Senhor, abre os olhos desse rapaz, é para ele ver os exércitos que são muito maiores os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém, irmãos? É isso que Deus está dizendo. Busque a Ele até que Ele te fale. Deus ainda fala hoje. E o problema da nossa fé pequena é porque a gente não ouve de Deus. A gente fica só, a palavra de Deus diz. Mas eu não sei muito bem se eu creio nisso. E aí vem os teólogos para ajudar e dizem: isso é para aquele tempo. Eu não mudo, diz o Senhor. Deus não mudou, os homens mudaram. Deus continuou fiel, os homens que deixaram de crer. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Deus quer te levantar, te conduzir em triunfo nessa geração, para que a tua vida seja um perfume, que as pessoas olhem enquanto você passa e falem: eu quero esse Deus para a minha vida. Eu quero esse Deus para a minha vida. Salmo 34, versículo 5 fala uma coisa linda: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais verá vexame. Nós precisamos contemplar mais a Deus. A gente investe tempo em tudo que é importante. Quanto tempo você investe
para contemplar a glória de Deus. Quando Moisés esteve no Sinai, ele desceu, a face dele brilhava, a ponto de ter que se colocar um véu, porque projetava a luz de Cristo. O Senhor me manda te dizer: busque mais a minha face, busque mais a minha glória, passe mais tempo na minha presença, contempla quem eu sou, porque a sua fé será fortalecida, e a sua vida não será mais instrumento de vexame, mas de glória para o seu nome, amém? A fé é poderosa, meu irmão, mas nós não cremos, porque nós não o buscamos, não lemos a palavra, não temos uma vida de andar no Espírito, e muito menos gastamos tempo para contemplar Deus. Você vê gente que ora, experimenta os milagres. Tem um menininho lindo aqui na igreja. Toda vez que eu olho para aquele menino, eu tenho vontade de chegar e pegar nele. Ele é um doce, é uma coisa fofa. A primeira vez que eu vi esse menino, os pais frequentam o culto das 10, hoje eles estavam nos das 5. Ele estava com a pele inteira cheia de manchas. Não tinha cura para os médicos, não sabiam o que fazer. Eles começaram a fazer uma campanha com a pastora Marluce. Quantas vezes você já orou por eles? Sexta vez hoje. Quando foi a cura já? Da primeira vez já sumiu. Primeira vez já sumiu. Os médicos dizem: não tem, não sei o que é. Por que tem? Já não tem mais nada. Por quê? Porque ela passa muito tempo da vida dela contemplando a Deus, buscando o poder de Deus. Jesus está vivo, Ele está aqui hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele ainda cura milagres, Ele ainda abre portas, Ele ainda repreende os demônios, amém, irmãos? A igreja precisa construir uma fortaleza de fé. Não declare derrota na tua vida. A promessa de Deus é: Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo em todos os lugares. Amém ou não? A tua vida, a tua família, o teu trabalho, onde houver um crente, a verdade prevalecerá. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Tudo começa com arrependimento. E arrependimento é uma palavra que não tem nada a ver com choro. Arrependimento é mudança de mente. O Evangelho precisa mudar a nossa mentalidade. O apóstolo Paulo foi transformado na sua mentalidade. E ele passou a experimentar o poder de Deus, sendo um grande intelectual. Em alguns momentos ele tinha umas recaídas, achava que o poder do intelecto era grande. Chegou em Atenas, pregou o evangelho, melhor sermão que ele já fez. A Bíblia diz que poucos se converteram. Quando ele sai de Atenas e vai para Corinto, ele vai fazendo o caminho, deve ter ficado chateado. Poxa Deus, sermão desse até eu me convertia. E o Espírito deve ter falado: faltou poder, meu filho. E quando ele chega em Corinto, ele falou: queridos, quando ele escreve, depois a carta aos Coríntios, ele diz: quando eu fui ter com vocês, eu não vim com palavras de persuasão humana, eu vim com o poder de Deus e demonstração de Espírito. E o Espírito Santo me mandou te dizer, meu querido, se você o buscar sua face, você vai viver uma vida de poder, de autoridade, de unção, e os milagres vão fluir na tua vida. Porque quando a fé é estabelecida com simplicidade, o poder de Cristo flui para você. Quando você é instrumento. Eu me lembro que quando eu comecei a igreja, irmãos, eu tinha uma célula na minha casa. O Marcão, até o pessoal do Recongrega lembra do Marcão. O Marcão se converteu lá em casa.
Algumas vezes pregava o evangelho e ele ali quietão e nada. Um dia ele trouxe um amigo. Não sei se foi ele que trouxe, esse rapaz estava lá. Eu bati o olho no amigo. E o Espírito Santo mostrou quem era o rapaz. Falou: você é pintor? Ele falou: sou. Você já foi crente, está afastado? Sou. Falei: então dobra aí o joelho, você vai voltar para Jesus hoje. O camarada dobrou o joelho, Marcão veio e dobrou o joelho junto. Porque quando vem o poder de Deus não tem argumento. As pessoas se convertem, se rendem ao poder de Deus. Deus quer liberar o poder de Deus para a vida daqueles que creem, em nome de Jesus, amém, irmãos?